A paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida e com toda a sua família aí junto de você. Meu agradecimento a todos. Que o Senhor Jesus continue abençoando você que é inscrito nesse canal. Que o Senhor possa sempre te fortalecer na graça e com certeza você enfrentar todos os obstáculos, mas Jesus está contigo aí com toda a sua família, seus projetos. Que possa dar certo esse canal. É para beneficiar a vida espiritual, falando sobre Jesus, que é a palavra do Senhor, que traz no teu coração. Então você coloca aí o like aí, também o sininho aí de lado aí. E com certeza que esse canal possa dar um crescimento para chegar em todas as vidas que estão ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos entrar num assunto interessante. Pessoas que querem impedir a bênção de outras pessoas, mas Jesus entra no meio e dá a solução. Quando ele veio, e até o próprio Jesus encontrou isso. Pessoas que ele quer atrapalhar a vida das pessoas, que quer ser beneficiado por Jesus. Eu vou lhe mostrar pela palavra que Jesus ele não leva para casa as questões da época dos fariseus, saduceus e outros homens que existiam, ele enfrentava e curava. Existia ali, nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus 12, a partir do versículo 9 e em diante, encontramos que, partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E ele, para acusarem Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhe disse: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cai numa cova, e não lançará a mão delas, e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, lícito fazer o bem no sábado. Aí a Bíblia nos fala no versículo 13. Então disse aquele homem: estenda tuas mãos. E ele estendeu, ficou sã como a outra. Essa palavra nos traz, são palavras de recomendação dentro do assunto da palavra de Deus. Nós podemos ver que quando Jesus chegou na sinagoga, a Bíblia nos fala sobre isso aí, existia ali uma classe dos fariseus e eles já conheciam que era Jesus. Jesus não tinha medo dessa gente que queria atrapalhar a cura de outras pessoas que ali estavam enfermas para ser curado. E a Bíblia nos fala que quando Jesus chegou ali, viu aquele homem com a mão mirrada ali, e Jesus curou no dia de sábado. Nós podemos ver que aquele fariseu, guardava a lei de Moisés. Trazia lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 10, e que diz lá no Êxodo, ele guardava tudo isso aí. Mas só que Jesus, ele sabia que aquele homem estava precisando de uma cura. E Jesus chegou junto dele, mandou estender as mãos, e aquele homem foi curado. Aquele homem ele tinha uma mão mirrada, não tinha condições, mas Jesus chegou. Agora, por que existem pessoas que nem o fariseu, na época de Jesus, que não queria beneficiar pessoas carentes? Observe bem que a palavra de Deus nos fala que esses homens que ele via que Jesus fazia a cura no sábado, e Jesus fez uma pergunta a ele: mas se uma das suas ovelhas cair no dia de sábado no buraco, será que você vai tirar ou vai deixar lá? Eles ficaram calados. Jesus disse: esse homem vale mais do que uma ovelha que você tem aí. Então, são palavras que Jesus entregava para ele, mostrando realmente que o próprio Jesus, ele é aquele que ele faz o milagre acontecer, não importa que seja um dia de sábado, um dia de domingo, na segunda, qualquer dia da semana. Porque ele conhece a necessidade de cada pessoa que está atravessando. E ele sabe realmente o que você precisa. Quem sabe que você, nesta hora, está precisando de alguma coisa. Existem os fariseus que não querem ver a sua vitória, nem a sua bênção. Mas Jesus, ele se expressa que ele está junto de você, aqui nessa casa, para te abençoar. Na tua empresa, aonde você possa existir assim, no lugar mais difícil que ninguém lhe veja. Mas Jesus sabe da sua situação. Poderia Jesus deixar aquele homem de lado, mas foi lá. Nós encontramos que o sábado era uma semana que significava repouso. Era o 7º dia da semana separado pela lei de Moisés, como dia de descanso do trabalho normal, para o repouso pessoal e adoração ao Senhor, que ele falava isso. Era um repouso, ele guardava isso aí, que era um repouso pessoal,
mas a adoração ao Senhor. Como ele ia adorar o Senhor nessa lei que deixava o povo morrer? Que adoração é essa que pode existir? Eu não acredito que uma pessoa que está adorando ao próprio Deus e a pessoa se acabando de lá morrendo e deixar para lá porque é um dia de sábado e não pode fazer nenhuma situação naquele momento que aquele homem está precisando. Eles guardavam essa lei. Nós podemos observar que lá no versículo 22, a Bíblia fala sobre isso aí, que os fariseus, abraçava dos fariseus. Inclusive, os fariseus até falou que Jesus está fazendo uma cura ali, naqueles pouco que ele estava precisando, até no nome do diabo. Você pode ver que você vai encontrar lá em Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul. Quer dizer, ele dizia que é o príncipe dos demônios. E Jesus fazia milagre ali. Jesus realizava aquela cura no nome dos demônios. Você pode ver que situação a gente pode observar bem. Que deparação, que assunto Jesus se deparava para beneficiar as pessoas. E hoje, meu amigo e minha amiga, não tem diferença. Pessoas, ele recebe a bênção, para receber a bênção de Deus, tem pessoas que empatam você não ser beneficiado por próprio Jesus. Diz que é história, que é conversa. Observe bem uma coisa, que quando se trata da palavra de Deus, porque o diabo, o inimigo sabe que a palavra de Deus traz força, graça, revestimento de poder, é o próprio Jesus falando, e ele não aceita que a pessoa se aproxime para ouvir a palavra de Deus em oração, porque traz na vida espiritual de toda a sua família, até pessoas que eu já vi que ia se matar e através da palavra escapou da morte, porque a palavra de Deus, ela traz uma libertação no coração, na vida e na alma. Porque esse homem era assim. Esse homem era um homem religioso, fariseu. Ele era membro de um dos principais do grupo religioso dos judeus ou do judaísmo. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, a tradição e costume, mas não queria que o povo realmente recebesse a cura. Mas Jesus, ele deu a cura, porque Jesus, ele é o Jesus do milagre. Para você nesse momento aqui, tão importante, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você está passando por dificuldade grande, por crise espiritual. Quem sabe que você está até querendo desistir. Mas Deus, falando através da palavra para você, não desista. Porque Jesus não desistiu de você. A palavra do Senhor Jesus falando que Ele lhe ama. Ele sabe toda a sua situação. E Ele quer trazer o renovo no teu coração e na tua alma. Você vai encontrar fariseu, pessoas religiosas, rigorosos na lei, que guarda a lei somente de fachada, que tem às vezes que diz ser religioso, mas somente de fachada, mas o coração longe de Deus. Então a palavra do Senhor Jesus está falando diretamente no teu coração. Se você deparou com pessoas assim, está desanimando você, tirando você do equilíbrio espiritual, que você está perdendo a graça espiritual, não se preocupe. Deus está falando através dessa palavra aqui nesse momento. Sinagoga, casa de oração dos judeus, que começou a existir, provavelmente durante o cativeiro da sinagoga. Já existia, espalhado pelo mundo. Os adultos iam, as crianças adoravam a Deus e orava, estudava ali na sinagoga, ensinava. O próprio Jesus ensinou as pessoas ali na sinagoga, mostrando o caminho do céu. Embora que ele sabia que os religiosos ali, que não servia realmente a Jesus de verdade, queria atrapalhar a jornada de todos que ele estava presente. Mas Jesus tinha coragem de mostrar para ele que ele cura dia de sábado, aleluia. E no domingo,
e toda hora Ele quer te curar. E eu vou orar por você. E essa oração vai ser a oração da vitória e da bênção. Traz os paralíticos, cego, mudo. Que Jesus disse, eu vou curar. Os fariseus disseram que não. Guardador da lei. Você pode ver no livro de Êxodo. É uma história muito interessante esse assunto aqui. Que ele queria fazer o possível para os homens não ser curados. Jesus falou sobre a lei, guardar a lei, os mandamentos que deu ali, para o povo se lembrar do próprio Deus no Antigo Testamento. Você sabe bem disso aí. Os fariseus puxavam lá do Antigo para o Novo Testamento e traziam um embaraço grande na vida das pessoas. Por que trazia isso? Porque apenas era um ritual que existia, era uma lei que ele guardava ali, mas só para o povo não ser beneficiado. Veja no livro de Êxodo 20 e o versículo 10. E mais o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhumas obras, tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, nem os teus servos, nem as tuas servas, nem os teus animais, nem os teus estrangeiros, que está dentro de tua casa. Essa palavra Jesus disse a ele, porque o povo vivia longe de Deus, o povo israelita, e Jesus mandou que ele guardasse o sábado para se lembrar de adoração ao próprio Deus. Aí os fariseus, esse versículo lá do Antigo Testamento, ele levou para o Novo Testamento e para todo o povo, para não ser beneficiado por próprio Jesus. Mas Jesus foi e rompeu isso aí, mostrando que ele é o Senhor do sábado para fazer milagre. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida e em tua casa. Você possa compreender uma coisa, que a palavra genuína, a palavra que traz e fortalece o teu coração, que traga uma paz constante. Não te preocupa, fica na posição que Deus quer, porque Ele é o Deus do milagre e Ele traz no teu coração prosperidade através da bênção da palavra e da oração, em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Na tua presença eu te apresento, Senhor, quantas pessoas que estão acamadas espiritual, pessoas que estão enfermas fisicamente, pessoas que desequilibrou a vida, às vezes acontece, porque aparece no caminho os fariseus, apenas que diz que conhece a palavra, mas só de fachada, para tirar as pessoas do desequilíbrio espiritual, como tu se deparasse ali na sinagoga, onde ele ia dizer que ia adorar, mas de verdade ia atrapalhar a bênção de quem ia buscar a tua presença. Mas nesse momento, eu te apresento nesta hora, Senhor, a bênção e a paz dessa família, nessa pessoa aí que está orando e pedindo a bênção, nesse lar que está pedindo também o socorro e a tua misericórdia. Eu repreendo toda a classe de fariseu que apenas quer atrapalhar a prosperidade do próximo, Senhor. Em teu nome, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração e na tua vida, e com certeza Jesus permanece dando a paz todos os dias no teu viver. Amém e amém.